Pessoal, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu talvez cometa aqui alguma indelicadeza de não mencionar ninguém, mas fique à vontade para me lembrar aqui. Eu estou vendo aqui a secretária do Bem-Estar Social, a Ana. Nós temos aqui a presença da Roseli Correia também presente, a Maria Clara presente, a Márcia Rodrigues, a Lúcia, a Juliana, nós temos o Eduardo Rubo e a Beth, e nós temos o Edmundo Albuquerque, que eu também estou vendo aqui, o Vandercy, também Colasso, está presente, a Isabel e o Sérgio, a Marisa Marconi, que também está presente, são todos agentes envolvidos aí com o bem-estar social. Eu acho que nós estamos fazendo, a Chiara, a vereadora Chiara, estou vendo agora aqui, acabou de aparecer para mim aqui, se faz presente, são todos agentes envolvidos com o bem-estar social. Eu acho que o propósito dessa reunião, e até fizemos uma reunião mesmo, sem convocar audiência pública, porque é um bate-papo, até a pedido da própria Secretaria do Bem-Estar Social. Nós iniciamos um diálogo no sentido de tentar encaminhar alguns alimentos que estavam sobrando lá no SEASA para as entidades que ajudam, de um modo geral, a sociedade. Teve êxito, foi bem encaminhado, direcionado, a Ana já está em contato com o SEASA, as entidades, e a gente já está movimentando isso aí. A propósito disso, surgiu uma necessidade, talvez até para que a gente pudesse pontuar, acho que, e colocar todos na mesma linha, da SEBS poder explicar um pouco o que tem à disposição das entidades e o que as entidades precisam da SEBS para que isso pudesse fluir de maneira mais adequada e possível, e a gente pudesse chegar onde efetivamente a gente precisa chegar, que é esse pessoal da ponta, o pessoal que hoje vive uma vulnerabilidade maior, e a gente pode atender através das entidades com maior chegada e com o apoio da SEBS. Então, eu sou aqui também um ouvinte nessa reunião, para que a gente, enquanto Poder Legislativo, vereador e até agente social, a gente também esteja à disposição para fazer esses links, fazer essas pontes e poder ajudar naquilo que for necessário. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para a Ana, para que ela possa fazer a sua exposição, trazer as informações, e na sequência a gente abre aqui para os vereadores e todo mundo que quiser também pontuar e falar, porque eu acho que vai ser importante vocês falarem, as entidades principalmente, para ver o que a gente pode fazer em conjunto, tá ok? Então, Ana, fica à vontade, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade e presença, nós estamos aqui para tentar ajudá-la no que for possível, tá bom? Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse diálogo. Sempre quando nós falamos em situação da pessoa em situação de rua, é sempre uma situação muito delicada, até porque assim, envolve muitos agentes, tanto o poder público quanto a sociedade civil, muitas pessoas envolvidas com essa causa. Então, para nós, enquanto poder público, é extremamente importante que a gente tenha a possibilidade de divulgar que existem ações e que o poder público se preocupa, sim, com essa população, que muitas vezes, assim, fica muito à parte da impressão, assim, que o poder público, ele deixa muito nas mãos mesmo da sociedade civil esse papel, dessa atenção, desse cuidado, e que a população em situação de rua, ela acaba ficando abandonada à mercê, das situações de risco, muitas vezes no abandono, sem um atendimento emergencial. Então, essa reunião, a ideia dessa reunião surgiu justamente disso, de uma visita que a gente teve do vereador, e aí a gente começou a conversar, ele fez esse questionamento, nós fomos muito questionados
em relação até ao fechamento que nós tivemos do ginásio, e foi quando nós colocamos que, de fato, assim, o ginásio foi um serviço que ele foi idealizado de forma provisória, ele não era um serviço de ação continuada, ele foi vislumbrado no momento de inverno, né, em que nós já estávamos no momento de pandemia, mas também tinha toda uma questão de inverno, de proteção em relação a isso e para otimizar os serviços que nós já tínhamos. Então, o que eu gostaria nesse momento era de trazer mesmo para vocês aquilo que nós temos de ação continuada e de apresentar que as SEBs, aqui no município de Bauru, as nossas ações estão pautadas em ações que já são pré-estabelecidas dentro de uma política nacional de atendimento. Nós acompanhamos aquilo que está traçado através de legislações que vêm para a gente através da Política Nacional de Assistência Social. E que muitas vezes é confundido também com aquilo que seria de atuação da área da saúde e da área de segurança pública. Né? Então, quando nós dizemos em relação à população de rua, o que de fato a assistência social faz? Ela faz a acolhida, né? O acolhimento a essa pessoa que está em situação de rua, ela oferta serviços através da abordagem social, onde nós temos técnicos, né? Assistente social, psicólogo, educadores sociais, onde ele vai ofertar o serviço, ele vai dizer o que existe de possibilidade para novos projetos de vida, o que nós temos dentro do município de serviços, para que, havendo a adesão dessa pessoa, ele consiga ser orientado para que ele busque esses serviços existentes. Então, isso muitas vezes é confundido. Olha, ele está aqui, ele está fazendo uma bagunça, né? Olha, está acontecendo cenas de sexo explícito, vem aqui assistente social. Isso é caso de polícia, não é caso de assistente social. Olha, ele está aqui, ele está cometendo um furto. Caso de polícia, não é caso de assistência social. Então, há uma situação assim, de muita confusão em tudo isso, né? Então, por isso que eu também pedi a oportunidade no sentido de explicar o que é que a assistência social faz. Eu trouxe aqui uma breve apresentação, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês a tela, até pedir para a Fátima, será que tem como a gente pôr por aqui? Vocês conseguem pôr aí? Ana, eu vou tentar compartilhar por aqui, vamos ver se dá certo com a ajuda do TI, tá? Só um minutinho. Não? Queria ter mandado. Vai. Eu vou realizar a apresentação. Está aparecendo aí? Nós já estamos vendo aqui já, viu? Abrindo. Bom, então, a pessoa em situação de rua, né, a população em situação de rua, ela está inserida, né, no Departamento de Proteção Social Especial, dentro da secretaria. Aqui na secretaria, quem é diretora desse departamento hoje é a Rose Carraro Orlato. Pode passar, por favor. Bom, então, dentro dos serviços que nós temos à população de rua, nós evidenciamos o Centro POP. Existe um centro de referência que ele é especializado, ele é específico
Assim como nós temos nos territórios o CRAS, que ele é centro de referência para atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade, nós temos um centro que ele é especializado para atendimento à população em situação de rua. E hoje no município de Bauru nós temos um atendimento de cerca de 50 pessoas para acompanhamento social, psicológico, né? E dentro desse serviço, a população ela recebe serviço de higienização pessoal, lavagem de roupa, fornecimento de lanche, vale alimentação do bom prato para almoço. A população em situação de rua, muitas vezes, ela apresenta necessidades de acompanhamento na área de saúde, né? Por conta, como eu falei para vocês, muitas vezes do uso abusivo de álcool, de outras drogas, transtorno mental, inviabilizando o cuidado preventivo ao Covid, que agora, né, a gente está passando por toda essa situação. Precisa ter toda uma orientação em relação à aglomeração, ao uso de máscara, né? Então, atualmente, nesse acompanhamento, nós temos residindo em vias públicas, que nós identificamos nesse último mês, vivendo debaixo de viadutos, 18 pessoas. E eu penso que é importante a gente ressaltar que não é pouco o valor que é repassado mensalmente, né? Nós temos R$23 mil, né, por mês, que são repassados para esse serviço, totalizando 276 mil no ano, especificamente para isso. Tá? A Fátima está me pedindo licença, acho que a dona Lúcia, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade, ela está presente, ela gostaria de se apresentar, acho que ela vai ter que se retirar. Tudo bem, vereador, se ela der uma palavrinha? Claro, dona Lúcia, seja bem-vinda e fique à vontade, viu, para poder fazer a sua fala e a gente gostaria muito também de ouvi-la. Tá muito ruim o seu microfone aí, dona Lúcia. Eu acho que a Fátima vai ter que interromper a apresentação, será? Dona Lúcia, a senhora nos ouve? Dona Lúcia. Eu acho que ela já saiu, não tô... Tô vendo aqui o nome dela aqui. O microfone está desligado. O microfone só dela ela pode acionar o microfone. Dona Lúcia, a senhora quer apertar no microfonezinho aí para tentar soltar? Dona Lúcia. Eu acho que ela não está conseguindo desbloquear, né? Mas, enfim, vamos conduzir. A gente tem uma outra reunião, né? A gente agradece a presença da dona Lúcia Rosim. E se eventualmente ela tiver que sair também, não tem problema, e depois a gente, se ela conseguir desabilitar lá também, depois ela fala também, tá? Mas vamos seguir porque nós temos horário e aí de repente a gente não consegue terminar, tá bom? Vamos lá? Aqui para ver se a gente consegue. Você volta lá para mim, por favor, Fátima? Estou tentando aqui, peraí. Aqui, voltou para vocês? Não voltou a apresentação aí para vocês? Não?
Ainda não. O pessoal lá do TI tem que acho que, autorizar o compartilhamento aí da tela. E agora voltou. Vocês estão... Dá para ver? Agora sim. Ok, estava aqui. Isso. Ok. Bom, então, como eu falei para vocês, tudo se inicia. Então, nós temos o centro de referência, nós temos um centro POP aqui no município de Bauru, né? Ele é financiado com recursos municipais. Então, esse valor que eu passei para vocês de 276 mil ano, ele é financiado com recurso municipal. Então, nós temos uma equipe de referência, né, nesse centro POP, onde faz toda essa articulação com as casas de passagens, com outros municípios, com a rede de apoio, com a rede de saúde, com familiares, e também faz, junto com o usuário, esse projeto de vida para que ele verifique essa possibilidade da saída das ruas, para que ele construa, de fato, uma outra possibilidade de vida, tá? Nós temos também, pode passar, Fátima, por favor. Nós temos, como eu citei para vocês, a abordagem social, né, que é onde tudo se inicia, que é quem acompanha a população de rua e utiliza os espaços públicos, né, que essa população de rua é quem utiliza os espaços públicos, muitas vezes como moradia, viabilizando o acompanhamento social e psicológico, com encaminhamentos para as demais redes socioassistenciais e também demais políticas públicas. Neste caso, a execução é por uma organização da sociedade civil, que também é financiada com recursos públicos, que aqui no município de Bauru é feito um chamamento público, e neste ano de 2021 é a Casa do Garoto quem executa esse serviço, tá? O financiamento desse serviço de abordagem social em 2021, ele custa R$ 28.500 no mês e R$ 342.000 no ano. Então, vocês observem que, assim, se nós visualizarmos, não é pouco o valor que é investido nesses serviços, né? Então, eles existem, eles estão em funcionamento e é um valor considerável, né? Então, por isso que a gente insiste nisso. Existe o serviço público, ele está aí. Então, assim, por isso que a gente insiste na questão da divulgação dos serviços, né? O incremento financeiro para o serviço especializado em abordagem social de 10 mil mês a partir de março de 2021, totalizando 100 mil ano. O que seria isso? Tendo em vista esse aumento, porque a gente teve um aumento considerável de população em situação de rua aqui no município de Bauru, e depois eu vou passar para vocês os dados referentes ao mês de janeiro. A gente já identificou, assim, pessoas, inclusive, de outros municípios, muita demanda de pessoas que estão aguardando vagas para comunidades terapêuticas, que são serviços de atuação da área da saúde. Então, assim, as pessoas acabam vindo para o município de Bauru justamente pela rede de apoio que ela tem. Então, inclusive, pessoas de outros municípios, de outros locais, acabam se instalando aqui no município de Bauru à espera de tratamento de saúde, por outras questões também, até porque o município de Bauru ele se encontra no centro do estado, né, um entroncamento, e acaba facilitando muito essa passagem. E também nós tivemos reunião com diversos municípios, inclusive municípios pequenos, nos dizendo que muitas vezes encorajam os usuários em situação de rua virem para Bauru, porque aqui a gente tem atendimento e muitas vezes lá eles não têm essas oportunidades que nós temos aqui. Só volta um pouquinho para mim, Fátima. Por favor. Tá, nós já estamos aqui no mês de janeiro, tudo bem. Bom, então, aqui nós trouxemos para vocês eu só vou seguir com a apresentação e depois eu volto respondendo as perguntas, tá? A
A amostragem que nós temos, que foi realizada pela abordagem em janeiro de 2021, nós não fechamos ainda os dados de fevereiro, mas o que nós verificamos, né? Na Praça da Cerejeira, nós tivemos 2 pessoas que foram abordadas e nenhuma era do município de Fora. No terminal rodoviário, 4 pessoas, dentre elas, uma era de Fora. Na Praça Rui Barbosa, 8 abordados, sendo 1 de Fora. Praça Machado de Melo, foram 6 abordados, sendo 4 do município, de outros municípios. Praça da Câmara, 3, nenhum de Fora. Praça da IT, 2, sendo daqui de Bauru mesmo. Parque Vitória Régia, 4, nenhum do município de Fora. Praça do Líbano, 3, sendo nenhum de Fora. No total, nós tivemos 32 pessoas que foram abordadas, sendo 6 de outros municípios. Bom, então dessas 32 pessoas em situação de rua que foram abordadas, né, como eu falei para vocês, 6 estão migrando de áreas vulneráveis, estão migrando de áreas fora de Bauru, né, e a grande maioria fazem uso de álcool e outras drogas. Destacamos que os profissionais da abordagem social identificam ações suspeitas com indícios de tráfico e prostituição em logradouros públicos, não estando vinculados aos moradores de ruas atendidos. Cabe pontuar que os profissionais são orientados a se afastarem de qualquer situação que os coloquem em situação de risco. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Há situações em que, muitas vezes, a própria abordagem social, ela está no local, ela identifica algumas situações que são situações de risco, de tráfico, que são situações criminosas, e que aí a abordagem social, ela não tem o poder de polícia, né? Então, assim, ela também tem as suas limitações. Então, ela vai no sentido assim, qual o principal objetivo da abordagem? É ofertar os serviços, é ofertar atendimento, tá? Então, ele também não vai se colocar numa situação de risco perante essas situações, até porque ele não é policial, ele não está preparado também para isso, tá? Pode passar, Paty, por favor. Vai respondendo para mim, Rose. Vai respondendo no chat, vai cortar. Tá. Bom, aqui em Bauru, nós temos 3 casas de passagem, né? 3 unidades de acolhimento provisório e transitório para a população de rua, que é a Comunidade Bom Pastor, Esquadrão da Vida, Centro Espírita Amor e Caridade. E nós tínhamos, né, até o mês de janeiro, esse acolhimento imediato, que era o ginásio, que era executado também pela Casa do Garoto para prevenção ao Covid, com investimento do governo do estado de São Paulo. Então, no ano passado, nós tivemos um incremento, como eu falei para vocês. As casas de passagens, elas são também, todos esses serviços que eu estou falando para vocês, eles são financiados com recursos do governo municipal, tá? Da esfera municipal. O ano passado, nós tivemos um incremento que veio do governo do estado, que foi para atendimento emergencial à população em situação de rua, que foi o que foi investido no ginásio, tá? Então, findando esse contrato, nós, então, remanejamos essas pessoas para que eles fossem atendidos nas casas de passagem. Eu acho que é importante nós ressaltarmos que houve a implantação do ginásio, mesmo havendo vagas nas casas de passagens, tá? Não foi uma coisa assim, não tinha vaga e por isso que se abriu o ginásio, existia-se a vaga, né? Uma outra coisa que gira muito em torno da questão também, assim, da população de rua, que é algo que nós também estamos em discussão, inclusive com as organizações que executam o programa, o serviço Casa de Passagem, é a questão dos animais. Por quê? Porque as pessoas que estão em situação de rua, muitas vezes, eles criam vínculos com os animais, né? E aí nós estamos verificando toda essa questão sanitária, como seria tudo isso, uma vez que as casas de passagem, elas acomodam, né, de 30, 20 pessoas no mesmo local, como que seria tudo isso junto com os animais, como que seria isso? Porque, assim, quando nós tivemos a elaboração
da política nacional, quando nós tivemos toda a elaboração da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, não houve nada nesse sentido de que, assim, olha, esses serviços obrigatoriamente têm que ter um espaço para ter os animais. Não tinha. Mas hoje, dentro dos estudos que nós vemos, nós estamos verificando que isso é algo importante para as pessoas que nós estamos atendendo. Então, não tem por que nós não estudarmos essa possibilidade. É algo que está em estudo. Sendo possível, faremos. Né? Então, mas isso também foi algo assim, que gerou uma discussão grande em torno disso, né? E que nós estamos fazendo. Tivemos, inclusive, a visita, né, do Conselho de Proteção dos Animais, a visita de representantes da Câmara, também nas casas de passagem. Encaminhamos também para a saúde, vigilância sanitária, para que também nos dê um laudo, um parecer em relação a isso. Então, assim, estamos buscando alternativas e assim, se isso é algo que traz um vínculo, que de fato isso seja importante para o usuário que a gente atende, não tem o porquê a gente se fechar e dizer que não, né, que não vai fazer, dentro da possibilidade daquilo que não venha prejudicar a saúde de quem lá está, para a gente, enquanto assistência, a gente não vê nenhum impedimento em relação a isso. É importante salientar que as casas de passagem, como foi falado, eles ficam lá, ele não é um abrigo, não é para ser uma casa para sempre, para que ele fique lá, é transitório, é passageiro, é provisório, é algo mesmo para que ele fique durante aquele período, né, que vai ser estabelecido mesmo, algumas metas junto com ele, alguns encaminhamentos serão feitos para que ele, de fato, consiga sair dessa situação que ele está e, principalmente, que ele consiga restabelecer os vínculos, seja com a família, seja com a comunidade, que ele possa ter acesso ao mundo do trabalho, que ele possa ter acesso a todas as políticas públicas. É importante salientar que todos os serviços que nós temos, tanto a abordagem, o centro POP e as casas de passagem, nós temos uma interação muito forte com um serviço da saúde, que é o consultório na rua, né? Então, todas as ações que dizem respeito à saúde, nós vinculamos o usuário ao consultório na rua. Tá? Então, o nosso elo com a Secretaria da Saúde, então é feita uma parceria nos atendimentos com o consultório na rua, porque existem demandas, como eu falei para vocês, que não dizem respeito à assistência social. E aí nós precisamos buscar essa articulação com os demais entes. Bom, então, aqui eu gostaria de passar para vocês, nós fizemos uma visita recente em todas as casas de passagem, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como nós estamos hoje com as metas, então a comunidade Bom Pastor, ela atende hoje uma meta de 20, né? Ela pode atender até 20 usuários na casa, ela estava com uma lotação de 19 pessoas, ela ainda está participando, né? Já está com 21. Isso. 20 pessoas, o Esquadrão da Vida, 30, e o Centro Espírita Amor e Caridade, 50. E a nossa previsão, então, é que a gente consiga, quando eu falei lá para vocês que existe a possibilidade da gente ampliar a abordagem social, né, que são aqueles 10 mil a mais por mês, a intenção é que a gente amplie mais uma equipe de abordagem social. Ampliando essa equipe de abordagem social, consequentemente, nós teremos mais pessoas, né, que provavelmente terão que acessar as casas de passagens. Tá? Então, com isso, a nossa ideia é também que a gente consiga equiparar as vagas que nós temos em casa de passagem. Né? Então, por exemplo, SEAC, nós temos 50, Esquadrão da Vida 30, Bom Pastor 20, então que a gente consiga mais ou menos equiparar as vagas entre elas para que a gente consiga atender um número maior de pessoas que queiram aderir ao serviço e que queiram, né, de fato, aceitar essa oferta dos serviços da política de assistência social. Pode passar. Bom, então, do cofinanciamento, para vocês terem uma ideia, então o Centro Espírita, dentro dessas 50 vagas que eles
atendem, eles recebem 137.350 mês, né? E isso corresponde a 1.648.200 ano. O Esquadrão da Vida são 30 vagas, 82.420 mês, 988.920 ano. Comunidade Bom Pastor, 20 vagas, 54.940, o que equivale a 659.280 ano. Né? Então, vocês observem que não são vagas que nós podemos dizer que seja barato, é um dinheiro assim que é muito bem investido, né? Por quê? Porque lá, na verdade, assim, isso corresponde a toda uma equipe técnica que tem lá, né? De assistente social, psicólogo, o cuidador, toda uma estrutura, motorista, alimentação, todos os encaminhamentos que precisam ser feitos, né? Toda a atenção, todo o cuidado que eles têm lá. Então, assim, é por isso que a gente insiste, né, nessa parceria, né, na importância dessa parceria entre o poder público, que já está investindo muito, né, assim, nessa população, nessa parceria com a sociedade civil, que também vem se preocupando, que também vem atendendo essa população, mas que nos ajude no sentido de divulgar que o poder público executa tudo isso e que nos ajude a direcionar essa população. Porque à medida que assim, a gente também vai incentivando, né? Que assim, à medida que a gente não leva essa comunicação, à medida que a gente não conta para eles que existe isso, né, eles acabam ficando ali onde eles estão. E a ideia é que eles possam ter a oportunidade de ver outras possibilidades, né? Não só aquele mundo na situação, é claro que a adesão parte deles. A gente, enquanto assistência social, a gente não vai ter como ir lá, buscá-los à força e falar, olha, você é obrigado a ir para o centro pop, você é obrigado a ir para a casa de passagem. Nós não temos esse poder. Mas nós temos a comunicação, nós temos a divulgação, nós temos e é essa parceria que a gente quer com a Rede Solidária, é nesse sentido. Passa para mim, Fátima, por favor. Bom, então, só para vocês terem uma ideia do que nós fizemos, então, do demonstrativo por encaminhamentos que nós fizemos, nós tivemos 20 que foram de origem de outros municípios, né? Dentre eles egressos também. Isso daqui foram os encaminhamentos que nós tivemos de quem estava em casa de passagem. Acolhimento, então, quem foi para a casa de passagem? Desses, 20 eles eram de origem de outros municípios, 6 eles foram para acolhimento, para abrigo de idosos, eles eram idosos. 6 eles foram direcionados para residência inclusiva, porque possuíam deficiência. 3 deles foram direcionados para aluguel social, porque já conseguiram, de alguma forma, ter uma certa autonomia, até para que eles conseguissem, né, ficar nessa questão do aluguel social. 22, e aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês, 22 foram para a comunidade terapêutica, né? 7, residência terapêutica ou serviço de saúde mental. Então, assim, nós tivemos muitos que estão conosco e que muitas vezes a questão é de saúde, né? Então, isso é importante que a gente saliente. Muitas vezes a questão ela é tratada como se fosse apenas uma questão social, uma questão econômica, uma questão de moradia, porque não tem onde morar, mas nós estamos lidando diariamente com questões de saúde mental, né? Então, isso para a gente, assim, eu penso que é uma luz, né, algo para a gente começar a pensar enquanto cidade, enquanto município, enquanto políticas públicas de unirmos força mesmo, porque assim, às vezes a gente fica procurando um culpado, né? Olha, assistência social não dá conta, segurança pública não dá conta, saúde não dá conta, mas enquanto a cidade não abraçar tudo isso para que de fato a gente consiga garantir os direitos, direcionar, eu penso que assim, é organizar e direcionar. Nós temos serviços específicos e saber a finalidade de cada serviço, né? E é essa a proposta, a gente conhecer e direcionar para
para onde tem que ir cada serviço, para onde que o cidadão ele pode ser direcionado, para que ele tenha o seu direito garantido, para que a gente consiga, porque senão vai ficar todo mundo gastando energia, gastando recurso público, gastando tudo, e a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente só vai ficar secando gelo todo dia, né? Então, eu não sei se tem mais um, né? Tem. Bom, então a conclusão de tudo isso é que no mês de janeiro nós referenciamos, né, 205 pessoas em situação de rua no município. Dessas 205 referenciados, 123 estão acolhidas em casa de passagem. Dos 205, 50 pessoas estão utilizando logradouros públicos como moradia, sendo 18 identificados pelo Centro Pop e 32 pelo Serviço de Abordagem Social. Dos 205 referenciados, 26 são de origem de outros municípios e não apresentam vínculos em Bauru. Dos 205 referenciados, 64 acolhidos apresentam necessidades de encaminhamento, sendo serviços de assistência social, 6 para abrigos de idosos, 6 para residência inclusiva, que possuem deficiência, 3 para aluguéis sociais, 22 pessoas para serviços de saúde, porque são usuários de álcool e outras drogas, né, para a comunidade terapêutica, 7 pessoas com doença mental, por isso, né, residência terapêutica ou outro serviço de saúde. Tá? Então, assim, a nossa ideia é justamente essa. Por que nós estamos insistindo tanto nessa questão de ampliar a abordagem social, até para que a gente consiga mesmo ter esses dados, conseguir ampliar esse mapeamento na cidade, e aí não só na questão do centro, mas dos bairros que a gente tem também, e que a gente consiga direcioná-los para os serviços adequados, para que eles consigam exercer a cidadania deles, que eles sejam direcionados para aquele tipo de serviço que eles precisam ter, tá? Eu sei que tem algumas perguntas, mas eu acho que se eu fosse mexendo aqui, eu ia sair da tela. Eu posso responder, vereador? Querem fazer a pergunta oral? O que o senhor acha melhor? Claro, fica à vontade para responder as perguntas que estão aí no chat, né? A gente tem um tempo até curto, né, ainda para terminar, mas é importante responder e depois a gente abre a palavra para a gente tentar ser atendido, tá bom? Bom, então aqui tem uma dúvida, por favor, esses valores apresentados, eles estão inclusos salários, mão de obra das pessoas que estão trabalhando nisso, ou é o valor livre direto para o pessoal das ruas? Não, esse valor não é para o pessoal das ruas, é o valor do serviço. Então aqui envolve tudo, envolve estrutura física, pessoal, alimentação, envolve tudo que o serviço requer, tá? Então não é pago diretamente para as pessoas. A abordagem foi feita durante o período diurno? Sim. E noturno? Isso, ele é feito no período diurno e vai até as 22 horas. A tabela dos encaminhamentos é referente aqui a janeiro de 2021. E o último, se todas as pessoas estão no Centro Pop ou SES, em cadastro. Sim, esses dados que nós... Isso. Todas as pessoas que são atendidas possuem cadastros no Centro Pop e na SEB? Sim, elas possuem cadastro tanto no Centro Pop quanto no Cadastro Único. E também eles recebem prioritariamente o Bolsa, tá? E também tiveram atendimento emergencial, o auxílio emergencial. Além do Bolsa, eles receberam o auxílio emergencial também nesse período que nós tivemos, que o governo federal concedeu. E também ampliação do Bom Prato nesse período de pandemia, que foi custeado também pelo município. Perfeito. Tá, Ana, a gente agradece a apresentação. Eu até tinha visto a vereadora Estela, acho que ela apareceu aí, mas eu não estou vendo ela novamente. Eu gostaria de abrir a palavra, então. Nós temos aí uns 20 minutos. Aos vereadores, não sei se a vereadora Chiara quiser fazer uma fala, só vejo ela aqui por enquanto. Fica à vontade, vereadora, e depois a gente abre a fala aos demais que quiserem fazer algum apontamento, tá bom? Obrigada, Mané. Bom dia a todos.
Eu vou falar de maneira muito objetiva, do mesmo jeito que foi conduzido até agora, que achei perfeito. Eu gosto de reunião assim mesmo. Ana, primeiro eu quero te dar os parabéns, tá? É a primeira vez que a gente vê uma apresentação sendo colocada de maneira bem objetiva, né? Apresentando que há um esforço muito grande, né, para que as pessoas que estão em situação de rua sejam encaminhadas para uma vida com mais dignidade. Isso eu acho que é fundamental a gente colocar numa discussão como essa, né? Eu acho que todos nós aqui entendemos que a situação de rua, ela não é a situação ideal para ninguém, né? E a forma como você coloca, ela é muito adequada, né? Eu já tentei fazer abordagens desse tipo e só fui pedrejada, né? Então a gente sabe que é muito delicado tratar desse assunto, né? Então eu fico muito feliz de ver você conduzindo dessa forma, né, a apresentação, com toda essa delicadeza, né? E Mané, eu fico assim muito feliz de você ter trazido esse tema novamente, né? O ano passado eu fiz uma discussão dificílima, né, nessa linha. Depois nós agendamos uma outra reunião e a reunião ficou num período em que eu acabei me licenciando, então nós tivemos que adiar essa reunião, né? E era uma reunião que também tinha a intenção de nós conhecermos todos os trabalhos sob o ponto de vista das entidades que prestam todos esses serviços, né? Porque quando a gente fala de uma população, né, que está em situação de rua, né, que tem serviços disponíveis para atendê-las e ainda assim, né, elas não querem esse atendimento, a gente vai além um pouquinho para entender por que não, né? Qual é a dificuldade, qual é o problema, e a gente sabe que as entidades têm muito a relatar também, né? Porque estão diretamente acolhendo essa população, e aí tem os relatos, né? Nós tivemos contato também com algumas pessoas que estão nessa situação, que também relatam, né, a sua situação para não estar aderindo, né, a todos esses serviços que são oferecidos, né? Então eu acho muito importante, acho ótimo começar essa discussão assim, né? E faço votos que a gente evolua muito e que a gente consiga realmente trazer mais dignidade para essas pessoas, que quem precisa de atendimento de saúde, né, e saúde mental, né, saúde no sentido de nós termos comunidades terapêuticas que façam, né, o resgate daqueles que estão no vício, né, a gente consiga realmente progredir para que a gente tenha cada vez menos pessoas nessa situação. E quem sabe um dia nenhuma pessoa nessa situação, né? Há muito investimento sendo feito para que isso não aconteça, né? Para que a gente não tenha as pessoas nessa situação. E é importante que isso seja colocado, né? Muitas vezes parece que há mesmo, né, uma negligência do poder municipal, mas na verdade o que eu penso é que precisa haver uma ampliação desse entendimento realmente, né, de quando a gente mais ajuda ou quando a gente mais mantém a pessoa em situação de rua, quando a gente tem algumas práticas, né, que são práticas de coração, que a gente costuma ter mesmo, né, faz parte, nós somos seres humanos e nós queremos ajudar, mas o ajudar nem sempre, né, realmente está ajudando, né? Eu acho que quando a gente tem os grupos aí de voluntários, né, indo às praças, indo aonde essas pessoas estão, né, e levando o que elas precisam, há uma coisa assim maravilhosa no ato, né, mas é importante que todos esses grupos entendam que há serviços, né, há serviços que estão sendo oferecidos e que talvez esse ato, né, precisa estar acompanhado de todo esse entendimento e quem sabe a gente pudesse estabelecer, né, um serviço comum
né, que a gente tivesse não só esse ato de doar acontecendo, mas o de doar no local mais adequado para que a gente tivesse essas pessoas sendo encaminhadas para onde elas necessitam. Não onde elas querem, mas onde elas necessitam, que eu acho que isso é o mais importante, né? Às vezes a pessoa que está em situação de rua, ela não sabe qual é realmente a maior necessidade dela, né? A gente tem várias situações, principalmente quando a gente fala das pessoas que estão na situação de rua por conta do vício, né? E aí a gente sabe que falta, né? Estabelecimentos de saúde, né? Em quantidade e em condições de tratar desse vício, né? Quando a gente fala de internação hospitalar, então aí a gente tem uma série de desafios à frente, né? A saúde mental eu acho que é um grande desafio desse nosso momento, né? Então eu fico muito feliz e eu gostaria só de ter pontuado isso e agradecer a oportunidade, viu, Mané? E me colocar à disposição também, né, naquilo que a gente puder estar colaborando, colocar a Comissão de Educação e Assistência Social da Câmara também à disposição para os diálogos, né? E quem sabe, né, não vai ser agora nesse período ainda de pandemia que a gente vai evoluir muito ainda na assistência social, né? Eu acho que a assistência social nesse momento passou a ser muito mais olhada do que anteriormente, né, em função da necessidade de tudo aquilo que a pandemia trouxe. Então, olha, parabéns, tá? Fico muito feliz. Já desejei sucesso para a Ana e toda a equipe, né? E continue com esse trabalho, né? Começou bem, nós estamos em fevereiro, já apresentando a situação, fico muito feliz. Parabéns mesmo, tá? Obrigada, Mané. Obrigado, Chiara. Nós vamos passar aqui, acho que tem a Juliana e o Eduardo gostariam de falar, né? Antes eu queria só ilustrar, realmente, né, são dados bem claros, né, que nós tivemos aqui, importante para a gente conseguir visualizar o cenário, né? Nós temos um déficit de casa de passagem, quantidade de pessoas que nós temos em situação de rua, pelo menos o que foi apresentado aqui, acho que isso é importante, é uma sinalização importante. No mandato passado, nós tentamos, eu acho até que talvez tenha sido equivocado da minha parte, propor uma lei onde as empresas que vencer licitação dentro da nossa cidade tivessem que contratar um percentual de pessoas em situação de rua. Era um percentual mínimo, não sei se era 1%, 2%, e acabamos não conseguindo essa aprovação. A maioria dos vereadores optou por não aprovar essa lei. Mas eu acho que dentro dos encaminhamentos, e uma coisa que as entidades podem talvez pensar, ou uma nova entidade, é a questão de preparação desse pessoal para o mercado de trabalho mesmo. Tem muita gente aí que talvez precisa de uma oportunidade, e é lógico, dentro do perfil, né, que exista. Então, eu particularmente não vi direcionamento e encaminhamento, né, para o mercado de trabalho, né, na relação que foi apresentada. Mas eu acho que aí está uma oportunidade, né? Aquele velho ditado de que o trabalho dignifica o homem, né? Eu acho que a dignidade também pode começar por aí, e não tenho visto o encaminhamento nesse sentido, né? Talvez se a gente conseguisse, dentro dessa casa de passagem, né, das 100 pessoas, nem todos em situação de rua, mas dentro das 6, fazer um trabalho de identificação, tal, de perfil e etc., talvez possamos conseguir ajudar a encaminhar mais pessoas. Mas, enfim, é só uma observação. Eu realmente acredito que isso possa, né, ajudar a gente a diminuir a quantidade de pessoas em situação de rua, né, oferecendo trabalho a eles, mas eu acho que isso ainda falta. Eu vou passar a palavra aqui, vou até pedir para o pessoal, né, se conseguir ser rápido, falar em 1, 2 minutos, porque nós temos uma outra reunião na sequência,
e a gente precisa organizar e dar os encaminhamentos aqui. Juliana, fica à vontade aí, só destravar seu microfone. Bom dia a todos, quero agradecer a oportunidade de poder falar. Eu aqui represento algumas outras pessoas, tá? O que eu faço, tá? A partir do início da pandemia, eu comecei a mapear os pontos de moradores de ruas e os grupos que fazem entregas durante os dias de semana nas ruas. E aí a gente conseguiu planilhar isso e organizar semanalmente cada grupo responsável e criamos até um grupo de WhatsApp com os líderes desses grupos. Então, assim, eu acho muito importante todo o trabalho que está sendo feito, porém, eu acho que existe uma necessidade de união entre os voluntários e os órgãos públicos. Porque, assim, é como se cada um estivesse remando por conta própria, e sem união a gente não consegue organizar. Agora, no ano passado, eu fiz um mapeamento com todas as pessoas que eu atendia para saber se eles tinham conhecimento do Centro Pop, do CRAS, da SEBS, porque eu não tinha. E aí, a partir do momento que eu tive o conhecimento, eu fiz um mapeamento. E a grande maioria tem, tá? O que me surpreendeu, porque eles têm um conhecimento, porém não tem sempre interesse. Alguns até usam, outros não. Eles chegaram a explicar na época. Então, assim, eu acredito que seja necessário a gente, de alguma forma, se unir, principalmente com as sedes, em mais reuniões, com esses outros representantes, para que a gente pudesse traçar juntos os objetivos, né? E onde um órgão, um grupo pudesse ajudar o outro. Porque a gente identificou muito desperdício de comida. E com isso a gente conseguiu mapear outros pontos onde haviam necessidades e redistribuir. Porque a gente sabe que a Rui Barbosa, por exemplo, ela tem uma sobra imensa de comida, principalmente por estar ao lado do Bom Trato, né? Então a gente conseguiu ampliar. Esse é um ponto que eu queria trazer. O segundo é assim, o que é feito de prevenção para que uma pessoa não se torne uma pessoa em situação de rua, principalmente no caos que a gente tem vivido. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão assim a um passo, estão lutando no sufoco para não abandonar tudo e ir para as ruas. E o que tem sido feito ou o que a gente pode fazer para evitar essas situações? Tá? Acho que primeiramente é isso. Eu gostaria, se possível, né, que houvessem mais reuniões junto com os outros representantes dos outros grupos para que a gente pudesse identificar o que pode ser feito. Certo? Obrigada pela atenção de vocês. Ok, a gente fica à disposição. Eu queria, o Rubo já consegue, tenta falar, Rubo, vamos ver se aperta o microfone aí para ver se consegue destravar, porque daí você já faz a abordagem, daí a Ana já consegue esclarecer tudo de uma vez. Aí, destravou o microfone, fala agora, vamos ver. Nós não estamos ouvindo, viu, Rubo? Olha lá, destravou, mas nós não estamos ouvindo, infelizmente, o seu áudio. Talvez seja alguma configuração aí. Mas se quiser escrever aqui, a Ana vai respondendo. Ana, fica à vontade para falar para a Juliana e a gente vê se o Rubo manda aqui a pergunta. Seu microfone está travado, viu, Ana? Tem que destravar. Bom, a dona Lúcia, acho que até ela ia falar isso. Nós estamos também com uma articulação muito forte com o Fundo Social de Solidariedade, né? Porque, assim, a SEBS, a gente faz a gestão de todas as organizações que são instituídas legalmente. E nós temos diversos grupos solidários, ações solidárias que acontecem no município. Então, qual é a ideia? A gente conseguir trabalhar articulado e de fato, ela vai fazer um chamamento para que todas as ações que acontecem no município, elas sejam mapeadas e para que a gente consiga mesmo, de fato, fazer isso que a Juliana falou, que a gente consiga trabalhar de uma forma articulada. Como ela falou, olha, eu consegui mapear todos que ficam ali, né, que entregam alimentação, tudo. Então, a ideia é fazer esse trabalho em articulação com o fundo. Então, assim, a
SEBS ficaria responsável por esse mapeamento de todas as organizações que já são instituídas legalmente e que, de alguma forma, já recebe algum recurso de alguma esfera do governo. O Fundo Social vai fazer o mapeamento de toda essa rede solidária em qualquer âmbito de apoio social, seja para a população de rua, criança e adolescente. Então, para que a gente junte tudo isso e a gente faça mapeamentos por regiões, porque acontece no centro da cidade, mas acontece nos territórios de CRAS também. Então, a nossa ideia é isso. Então, provavelmente, a gente vai lançar um banner, inclusive no site da prefeitura, para que as pessoas elas possam preencher ali qual é a ação social, para que a gente consiga fazer esse mapeamento e ter essas reuniões sistemáticas, organizar todo esse trabalho. A ideia é isso mesmo, que a gente consiga fazer mesmo esse mapeamento e que a gente consiga trabalhar articulado. Porque, como a Juliana falou, está todo mundo trabalhando, todo mundo dispondo de energia, de boa vontade, de custo, muitas vezes, né? E às vezes a gente está atendendo a mesma família e nem sabe, a mesma pessoa e nem sabe, e pode ser que esteja a família no município que não está sendo atendida, né? Ou alguma pessoa que, de repente, nós poderíamos direcionar e que não está sendo atendida. Tá? Então, Juliana, a gente vai, a Fátima depois acho que vai passar o seu contato para a gente. Então, a nossa ideia é fazer tudo isso em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, porque já é uma das metas, né, do fundo. Ela está constituindo um conselho também através do Fundo Social de Solidariedade, justamente nessa ideia de mapear a rede solidária no município de Bauru. Tá? Em relação à questão... Inclusive a Juliana está apontando aqui que ela está fazendo um aplicativo, né, para conseguir centralizar essas informações da rede solidária, né, e fazer de maneira organizada. Que ótimo. Então, provavelmente a gente vai entrar em contato, né, com a Juliana, com o pessoal que está aqui. Depois acho que a Fátima também pode passar para a gente, para que a gente consiga unir forças nesse sentido da gente conseguir mapear mesmo, né? Porque para nós é importante saber qualquer tipo de ação, né? Não só com a população de rua, mas tem tantas ações importantes que acontecem no município, porque assim, olha, até para o CRAS é importante, às vezes é um grupo solidário que de repente dá aula de futebol, por exemplo, para as crianças em determinado bairro. Aquilo para o CRAS é importante saber, porque às vezes a mãe vai ali, a gente tem um serviço de convivência, tem alguns serviços que a criança, o adolescente, não, eu não quero ficar ali, mas o fato dele estar fazendo uma atividade esportiva, alguma coisa, isso já previne as drogas para ele, né? Então é importante que a gente também tenha esse link, a gente também tenha essa atuação junto com a rede solidária, porque é um encaminhamento que a gente pode fazer. Então, a nossa ideia é justamente isso, é conseguir mapear tudo aquilo de bom que a gente tem no município, né? E unir os esforços mesmo, porque assim, às vezes tem grupos, associações que ela não quer assim se instituir legalmente no sentido assim de ficar subordinado às regras daquilo que o poder público põe em relação a repasse de recursos. Às vezes ele vai pela questão mesmo do voluntariado, do querer fazer algum tipo de atividade e que ela não deixa de ser salutar para a população, né? Então é por isso que a gente quer trabalhar nessa vertente. Uma coisa importante que a Juliana ressaltou, a questão assim da prevenção, da questão de atuação para não chegar nesse ponto do risco. Na verdade, o que a gente precisa é fortalecer a rede básica, né? Quando a gente fala da rede básica, a gente fala na questão mesmo do fortalecimento do CRAS, da atuação do CRAS. Né? E isso é uma coisa assim que a gente sempre vem falando, que quando a gente pensa na assistência social e quando a gente pensa no CRAS, a gente pensa na questão de que assim, o CRAS é onde a família vai para buscar a cesta básica, e na verdade não é. Né? O CRAS, ele busca justamente isso, é o fortalecimento da função protetiva da família, para não cair nessa situação de risco, para não cair nessa questão de rompimento de vínculos. Então, uma vez que a gente tem todo esse esforço unificado, a equipe do CRAS ele vai estar muito mais livre para que ele possa, de fato, fazer essa prevenção. Então, nós estamos já trabalhando com a equipe no sentido de aprimoramento mesmo, da acolhida, do acompanhamento familiar, né? Justamente para que não caia nessa situação de risco, porque quando a gente vê que essa pessoa ela está numa situação de rua, ela já está numa situação de risco, né? Ela já está com os vínculos familiares
ali já para ser rompido, se já não rompeu. Então, esse processo é muito mais difícil. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a prevenção. E quem trabalha a prevenção é o CRAS, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar mesmo e fortalecer essas ações que são estabelecidas dentro do território. E é por isso que a gente quer fortalecer as ações que a gente tem no território, para que a pessoa ela não caia nessa situação de risco. E aí a situação de risco, não só a situação de rua, mas a situação da gente ter que acolher uma criança, um adolescente, por questão, né, de trabalho infantil, questão de abuso, de exploração, e aí vem inúmeras questões que as pessoas podem estar expostas porque não houve uma prevenção. Beleza, Ana. Só para finalizar, até porque o nosso horário já deu, estou vendo aqui bastante participação, o pessoal está bastante engajado, enfim, acho que a gente vai ter que dar sequência nisso aí, num outro momento, para ver algumas ações que a gente possa fazer em conjunto, né? Porque eu tenho visto aqui que o pessoal realmente quer unir força para que a gente possa ter mais, né, ações, né, efetivas e de efetividade com essas pessoas. Só uma dúvida, Ana. Esse pessoal que estava lá no ginásio, né, que foi provisoriamente colocado, qual o encaminhamento, qual acompanhamento está sendo feito com esse pessoal que estava lá, né, e com a desativação saiu para a rua? Então, isso é algo que é importante para sabermos, né? Na verdade, eu não sei se vocês têm. Na verdade, eles não saíram para a rua, né? Então, alguns deles foram para a casa de passagem, 6 deles retornaram para a família, né? Então, assim, eles foram distribuídos nas casas de passagem que nós temos, alguns foram para a residência inclusive, né? Comunidade terapêutica. Desculpa, comunidade terapêutica. Eu tinha os dados que você me passou. Era 26. Só um minutinho que eu tenho os dados anotados aqui, mas que de cabeça eu não vou lembrar. São muitos, mas 6 deles retornaram para casa. Deixa eu só pegar aqui, que eu já passo certinho para você. Mas eles não voltaram para a rua, tá? Nenhum retornou para a rua. Não, tudo bem. Eu acho que é importante só dar uma olhada, porque assim, talvez eles tenham ido para casas terapêuticas, mas sim, eu tenho um que está embaixo do viaduto da Nuno de Assis, né? Tem 2 na Praça Rui Barbosa, tá? Isso a gente tem ciência, né? Com os cães. Então, talvez eles tenham ido para casa de passagem e já tenham saído, enfim, alguma coisa nesse sentido aí. Então, é só essa dúvida, porque a gente sabe que alguns já retornaram às ruas. Então, pode ser que tenha tido direcionamento, mas já saíram. Entendi, no sentido de reincidência, entendi. Então é importante dar essa checada, fazer o acompanhamento, porque já tem 3, eu tenho certeza que já estão na rua novamente, né? Então é importante a gente ver se consegue. Eu queria, Ana, agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade e a apresentação, né, de maneira muito clara e objetiva, com os dados e informações que nós temos. Eu acho que o investimento da Secretaria do Bem-Estar Social, né, é grande, né, nesse quesito, né, da assistência às pessoas em situação de rua, né, são investidos, nós vimos aí talvez mais de 3 milhões anuais, né, para atender essa população, enfim, dar o atendimento. Na minha opinião, e volto a falar, eu não sei como fazer isso, mas vocês têm muito mais prática e habilidade. Eu acho que ainda falta um encaminhamento para o mercado de trabalho, né, e eu estou falando porque eu conheço algumas pessoas, né, inclusive vivo isso aqui no nosso bairro, aqui todo dia conversando com essas pessoas que passam pelas casas de passagem, retornam, enfim. Eu gostaria só de fazer um apontamento. Quando o senhor coloca assim, talvez não foi uma boa ideia, para nós foi uma excelente ideia. Porque quando nós pensamos nessa questão assim, do mundo do trabalho para eles, dificilmente alguém abre as portas. Né? Então, quando o senhor coloca assim, se cada empresário desse uma oportunidade, então isso é um trabalho assim muito difícil para as casas de passagem, porque elas tentam, elas vão, mas é claro que assim muitas vezes até pelo histórico, pela situação, né? Então assim muitas vezes nós até inserimos, tiveram alguns que já fizeram curso em Senai, nos nossos próprios cursos de inclusão produtiva, mas o que eu acho, a gente não tem algo efetivo, né? Eu entendo a necessidade,
entidade e também tem o entendimento do empresário, né? O que eu acho é que falta aí, né, é algum meio nesse link, né? Então, eu acho que vocês podem pensar e colocar em prática, né? Nós precisamos, talvez, né, de uma pessoa que possa analisar os perfis dessas 100 pessoas que estão dentro das casas de passagem, né? Essa pessoa vai falar, cara, esse cara tem uma tendência para isso, esse cara tem uma tendência para isso, e dentro desse meio campo também alguma entidade ou alguma ação da SEBS que prepare esses perfis para o mercado de trabalho, né? Então não é simplesmente só o cara falar, pô, vou abrir porta aqui porque esse cara está aqui. Não, pô, nós temos um trabalho aqui de uma psicóloga que entendeu esse perfil e nós temos o trabalho de uma entidade que preparou e qualificou essa mão de obra. Esse cara está pronto, né? E aí a Secretaria de Desenvolvimento, né, poderia até falar, cara, esses caras aqui, eles estão prontos para o mercado de trabalho, eu vou encontrar uma oportunidade para eles. Mas, enfim, isso é algo que a gente pode desenvolver, né, em outra oportunidade. Mas eu queria agradecer, Ana, mais uma vez a participação, agradecer todas as entidades que estiveram presentes aqui, né? Eu vi o Centro Espírita, o Cáritas, né, a Pastoral da Sobriedade, enfim, tem muita gente participando, né? E a gente, né, gostaria, inclusive, de parabenizar, né, vocês pelo desprendimento, pela oportunidade que vocês dão a essas pessoas, né, de ter uma assistência, enfim, de ter o alimento, de ter a sua higiene, de ter a sua dignidade. Enfim, eu acho que isso, né, faz a diferença, né? Ninguém está em situação de rua porque deseja, né? São situações psíquicas, situações de necessidade, enfim, N situações, e a gente precisa entender isso, trabalhar e tentar dar essa oportunidade de dignidade. Então, obrigado mais uma vez. Eu acho que a gente, né, volta a falar desse tema, a gente volta a abordar e ver o que a gente pode colaborar. Eu fico, né, todo instante querendo colaborar de alguma maneira, embora com muita limitação, e a gente vai fazer isso. Eu vi o pastor Edson aí, o vereador pastor Edson também está presente, queria agradecer a oportunidade. E se vocês tiverem alguma ideia, sugestão, fique à vontade para dar, tá? Para trazer ao nosso gabinete e a gente vai dar sequência. Tá bom, gente? Obrigado, viu, por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado por trazer todas essas ideias. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essas condições e essa atuação. Que depender de mim, você pode ter certeza que eu vou dar a minha contribuição. Tá bom? Obrigada. Obrigado, viu? Um bom dia a todo mundo. Agradeço. Obrigada.